Boa noite, então, para quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook também, né? E depois, posteriormente, vai nos acompanhar no YouTube. Então, um grande abraço para todos. O nosso tema do SST News hoje é transtornos mentais no trabalho, né, Neto? É isso aí, transtornos mentais no trabalho. Vamos tratar de temas muito importantes em relação a essas questões que hoje é uma das principais causas de adoecimento do trabalhador, né? Então, muitos trabalhadores afastados no INSS estão afastados em razão desses transtornos mentais, né? Sim. E é uma questão muito importante para a gente estar discutindo e trazendo aqui para vocês. Já vou aproveitar, né, mandar um grande abraço para o pessoal que já está comentando aqui no Instagram, né? Mandar um abração para o pessoal, aqui para Dani Monteiro, que já está escrevendo. Oi, Dani, tudo bem? Rita, para Cida Pontaroli, e todo o pessoal que já está escrevendo ali. Eu me bato aqui porque às vezes eu bato e o Instagram ele passa comentário e a gente não consegue ler. Sim. Neto, então o nosso tema de hoje, né, você vai falar da parte médica e eu hoje quero participar trazendo assim alguns comentários do que eu encontrava no escritório. Então acho que vai ser bem bacana a gente falar um pouquinho sobre isso. Claro. Estou com muito eco, Neto. Você está com um aí muito alto, será? Não, para mim não está tendo eco nenhum aqui. Não? O pessoal está ouvindo a gente com eco? O pessoal está ouvindo com eco também? Confirma aí, pessoal. Vamos ver se o pessoal está ouvindo bem. Se o pessoal estiver ouvindo bem, não tem problema, eu coloco mais esse fone aqui. Daí não dá eco. Eu acho que está no eco no seu. Talvez você colocar o fone. Ver se. Agora está com eco, pessoal? Agora está normal. Está normal? Perfeito. Então, coloquei aqui para a gente ficar melhor, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, voltando, eu tive alguns problemas, Neto, com muitos clientes meus, que eu ficava sempre sem saber como que a gente ia solucionar. O seu vídeo no Instagram travou, desculpa te interromper. Travou? Agora voltou. Voltou? Voltou. Hoje o Instagram, ele tá complicado, viu? É, muita gente, né? Tem muita live. A live, exatamente. Bem, mas então, voltando, eu tive muitos casos no escritório que a gente saía com a sensação de injustiça. Por que eu estou falando isso? Porque de todas as incapacidades, eu acho que a questão mental, ela é a questão que mais traz problemas para o ambiente laboral, para o gestor do ambiente laboral e também para o empregado. Então, na verdade, a gente tem um tripé. A gente tem uma relação complexa que ela envolve empregado, empregador e o INSS. Essa questão emocional, Neto, nós costumamos dizer que a gente tem uma sensação de injustiça, porque é justamente na questão da incapacidade mental que a gente mais se surpreende com os referimentos de casos em que muitas vezes a gente teria certeza que essas pessoas deveriam estar afastadas por incapacidade. Falo isso não só no pensamento de uma pessoa leiga, mas falo isso por quê, né? Porque muito tempo, enquanto eu advogava no escritório, eu trabalhava especificamente com a incapacidade. E me surpreendi com casos em que a situação ela ficou tão grave a ponto de perdermos o cliente ao longo do processo. Então, eu quero contar um caso para você, antes que você comece com todas as explicações, eu vou iniciar hoje com um caso concreto. Ótimo. Tá? Eu tive um caso que me marcou muito, na verdade foram 3, mas esse que eu vou contar me marcou mais. De uma pessoa que tinha esquizofrenia, uma esquizofrenia que não o impediu de arrumar o emprego, mas que depois, ao longo do processo, eu consegui perceber que fazia com que ele não se mantivesse no emprego. O esquizofrênico, por natureza, ele é uma pessoa que tenta ser muito agradável, porque o esquizofrênico refratário é uma coisa, aquele que parece maluco. E o esquizofrênico tratado, normalmente são pessoas que têm assim, um jeito de lidar, uma forma muito encantadora no início, até que depois ele começa a se mostrar insuportável nas relações pessoais dele. Eu estudei muito esquizofrenia, inclusive por causa desse cliente.
E ele, como que a gente percebeu, né, que ele realmente tinha um problema? Ele, quando ele chegou no escritório, ele tinha 35 vínculos de emprego no quinis dele. E esses vínculos, eles eram de 2, 3 meses. Então, isso nos fez perceber, o pessoal colocando É que você tem que colocar o fone. O que aconteceu? O pessoal, então, fazendo a análise dele, ele tinha passado por 35 empregos diferentes, e em todos ele conseguia ficar de 2 a 3 meses. Então, não era natural. Não era só uma questão de instabilidade, uma questão de que é uma pessoa chata, uma pessoa que é mais crica, como chamam. Não. Fazia parte da doença. Uma doença que ele não conseguia se relacionar com as pessoas. Sim. Nós entramos no processo, ele foi muito maltratado na perícia, o laudo pericial foi péssimo, horrível, a ponto da médica perita dizer 2 coisas que eu nunca esqueci. A primeira, que se um dia ele tivesse tido esquizofrenia, ele nunca teria tido carteira de motorista. Primeira coisa que ela falou que foi uma besteira, eu fiquei surpresa de uma psiquiatra dizer isso. E a segunda, que o fato dele ter sido casado um dia demonstrava que ele não era esquizofrênico. Então, uma psiquiatra que vem com 2 afirmações que, a meu ver, são absurdas, e todos os problemas que o juizado especial carrega junto, que é o fato da gente, muitas vezes, não conseguir fazer a complementação da perícia, limitação da prova. Limitação da prova, tudo mais. Por que eu estou falando isso para você? Porque esse cliente, no dia que ele recebeu essa notícia, e nós tentamos complementar, fomos atrás, entramos com a recurso, saiu sentença, entramos com recurso para a turma recursal. Quando saiu o acórdão da turma recursal, esse cliente botou fogo na casa. Então, isso foi muito impactante para mim, porque ele perdeu tudo, absolutamente tudo, colocando fogo na casa, inclusive a família, no dia em que ele teve essa resposta tão decepcionante, porque sequer o Poder Judiciário entendia o problema que ele estava passando. Então, estou contando essa história só para te mostrar, né? O pessoal está falando que está dando eco, eu vou tentar resolver aqui meu sinal, enquanto você vai falando um pouquinho sobre isso. Bom, Ana, esse é um caso que a gente às vezes enfrenta, porque a gente sabe que a doença mental, quando a gente está falando de prova e trazendo para essa questão jurídica, né? A doença mental é uma das que você vai ter mais dificuldade na prova, né? A gente fala muito isso quando faz curso de incapacidade, que o advogado, num processo onde se alega a questão de doença mental, é um processo que ele já sabe que ele vai ter dificuldade. Porque diferente de uma doença física, aonde o indivíduo vai ser avaliado ali naquele momento, e muitas vezes se ele tiver uma lesão, uma fratura, vai ser mais fácil de verificar, mesmo que não haja uma documentação robusta, vamos dizer assim. No caso da doença mental, se a documentação não estiver adequada, e às vezes até com a documentação adequada, vai ser de difícil comprovação da doença mental e da incapacidade, né? Porque é o que eu sempre falo, os peritos geralmente eles não negam. Esse caso seu é um caso sui generis, porque a médica chegou a negar o diagnóstico. Em regra geral, e isso a gente conversa muito com os advogados quando fazem os cursos, e o que a gente observa fazendo assistência técnica é que os peritos eles não negam a existência da doença. Eles acabam negando a existência da incapacidade. Tanto que é uma conclusão já padrão que a gente verifica tanto no GEF quanto em outras esferas, do ponto de vista, no caso da doença mental psiquiátrico, não há incapacidade. Essa é uma conclusão já padrão que a gente vê na maior parte dos laudos, não uma negativa da existência da doença, tá? A doença mental, ela tem algumas peculiaridades. Quais são essas peculiaridades? Primeiro, o diagnóstico muitas vezes é difícil, não é um diagnóstico fácil. E é muito comum, quem lida com benefício por incapacidade, a gente verifica isso nos atestados médicos, que o diagnóstico vá mudando ao longo do tempo. E isso é uma coisa normal. Por que é uma coisa normal? Porque a mente humana é uma coisa assim fabulosa, né?
Então, o que o médico faz? Na verdade, quando eu classifico uma doença mental, eu verifico a característica que aquele paciente está apresentando e eu faço um enquadramento em como se fossem tabelas, né? Eu vou vendo, ó, esse paciente aqui ele está manifestando mais a questão do humor. Ele tem um humor depressivo. Ah, então isso aqui pode ser uma depressão. E aí ele vai vendo se preenche critérios técnicos para ele enquadrar aquilo como uma depressão. Eu sempre dou esse exemplo porque, às vezes, o que acontece? Num primeiro momento, eu acho que aquilo é uma depressão. Aí eu falo que é um quadro, um episódio depressivo. Com a evolução do quadro, esse indivíduo evolui, por exemplo, com um episódio de mania. E aí essa depressão vira um transtorno afetivo bipolar, né? Sim. Então, é comum que haja modificação no diagnóstico da doença com o passar do tempo. Quem está cuidando do indivíduo ali, ele vai ter essa evolução. Uma outra barreira que a gente enfrenta na questão da doença mental é que dos tipos de doença que podem haver algum tipo de simulação, ela é a que mais você vai ter facilidade, se for o caso, porque é uma questão subjetiva. E aí isso acaba gerando no perito um pé atrás em relação a alguns doentes. Não deveria acontecer, porque os peritos eles têm que ter experiência e têm que ter o traquejo suficiente para verificar se aquilo que está sendo alegado ou não, mas acaba acontecendo na prática, né? Uma questão importante, aí você está falando do diagnóstico de esquizofrenia, não é todo diagnóstico de esquizofrenia que vai gerar incapacidade ou que vai impedir ele de exercer alguns atos da vida civil, né? Casos mais graves, sim. Sim. Agora, alguns casos nós sabemos que é possível tratamento e até o exercício de uma atividade profissional, o exercício de atividades normais do dia a dia, acaba servindo como uma terapia, uma forma de se manter esse indivíduo ocupado, uma forma de garantir dignidade para aquela pessoa, né? Então, Sim. a gente sabe que existe grande dificuldade, sim, e aí a dica que a gente sempre dá é que nesses casos de doença psiquiátrica, principalmente, o prontuário médico do indivíduo ele é fundamental na comprovação da incapacidade, porque ele permite que você verifique a evolução da doença ao longo do tempo. E aí, nesta evolução ao longo do tempo, eu consigo comprovar determinados fatos, como, por exemplo, esse fato que você colocou desse seu cliente é um fato que chama a atenção e deveria chamar a atenção do perito. Por quê? Se eu tenho um indivíduo que ele tem vários vínculos empregatícios de curtos períodos, 20, 30 vínculos, isso me significa alguma coisa, porque não é uma coisa normal, não é o Sim. esperado. Pode Deixa eu ser que eu... aproveitar, Neto, fazer. Claro, Melhorou meu som, gente? Agora eu não escuto mais o eco. para mim tá ótimo. Ficou um pouco melhor, né? Eu acredito que sim. Então, assim, vou fazer um comentário porque, assim, o que é um pouco cansativo na advocacia? Então, quem Sim, advoga claro. vai cansando, né? É o fato dos peritos não terem treinamento. Então, do mesmo modo em que o advogado ele precisa aprender a respeitar o médico perito, também há a necessidade de que o médico perito aprenda a respeitar Sim, o trâmite de um processo. sim. Os atos Isso é uma coisa que processuais. melhorou muito. Há 10 anos Muito. atrás, quando eu iniciei, há 15 anos atrás, quando eu iniciei no direito previdenciário, o médico perito ele era o amigo do juiz, ele era o cardiologista do juiz, ele era o pediatra do filho do juiz. E aí o juiz convidava ele vinha fazer perícia, não sabia de nada. O É que isso me aí. irritou muito nesse processo? Esse processo eu movi depois eu movi um processo contra essa médica no CRM e movi também um processo dentro do Poder Judiciário. Porque o que acontece nesse caso, tá? Nesse caso aqui, eu apontei por diversas vezes essa questão dos 35 vínculos. E de uma forma, assim, muito primária, eu diria, ela me falou o seguinte, que ela não podia se referir a esses vínculos porque ela não tinha acompanhado o autor naquele período. Então é aquela coisa de São Tomé, né? Tem Sim, muito perito só que é acredita assim, se veja. o prontuário não me serve, os É só o que documentos eu de tô uma vendo. internação hospitalar não me Observe. servem, porque eu sou Deus, e como Deus é somente aquilo que eu vi. Eu vou sempre falar mal desse tipo de perícia, né? Eu Claro. fico feliz que existem médicos maravilhosos que fazem perícia, né? Tem você, tem outros que a gente conhece, mas que não são, não tem esse sentimento de Deus que somente é aquilo que eu vejo, que isso é muito ruim. Vejam, a pessoa tem uma dificuldade enorme já de apresentar provas, porque a pessoa doente, por natureza, ela já tem dificuldade de organizar a vida dela.
Além de claro. organizar a vida E a dela, ela tem que esquizofrenia, organizar tudo isso, né, Neto? e a esquizofrenia é uma doença que causa essa desorganização na vida da pessoa, né? Sim, exatamente. Até a Socorro colocou assim, com toda honestidade, o mercado não contrata esquizofrênicos. Mas é porque as pessoas elas não sabem que são esquizofrênicos. Isso. E é por isso que elas são contratadas. Senão a gente ainda teria mais aquela questão que a gente tem com a AIDS, que é a questão do preconceito Preconceito, estigmatizante, né? discriminação. A discriminação. Mas no caso da esquizofrenia ou em qualquer causa de doença mental, o que falta muitas vezes, que agora eu vou passar a bola para você. Primeiro, o médico do trabalho tem que ter uma sensibilidade para lidar dentro do ambiente laboral com essas questões. Sim. E número 2, a gente precisa que o médico perito do processo também tenha sensibilidade para reconhecer indícios. Um indivíduo Evidências, passa né, que a gente fala. 35 empresas diferentes, que ele não consegue Não é passar do normal. segundo mês empregado, é Não claro, é normal. distúrbio. Exatamente. Né? Ele é o destinatário final do benefício previdenciário. Essa pessoa é aquela que precisa da proteção Exatamente. genuinamente. Né? E vou aproveitar antes de passar para você, já que você deixou eu falar mais um pouquinho, porque eu vou falando, por isso tem que ir pensando. Eu tive um outro caso de um motorista de ônibus, esses dois me marcaram muito, porque os dois eu ingressei no CRM contrato. Né? Nesse caso, eu tive um problema também grave e que ainda acontece, que é quando o médico perito, ele não analisa o segurado. Ele analisa o tratamento e critica no laudo o colega médico que fez o tratamento. E também o CFM tem resolução específica. Não é função. Não é sua função analisar tratamento. Vou contar porque não é o objeto da perícia. Né? Isso. Motorista de ônibus, eu advoguei para mais de 40 motoristas que tinham trauma, aquela situação, às vezes, mais de 45, mais de 50 assaltos, Neto. E aí a pessoa, obviamente, fica traumatizada. Começa um tratamento pelo CAPS, a gente sabe como é o tratamento do CAPS, às vezes não é o melhor que existe, né? E essa doença, ao invés dela ir sendo tratada, ela vai sendo empurrada para a barriga. No caso que eu estou te relatando, o perito disse que ele poderia voltar a trabalhar normalmente, porque o benzodiazepínico podia ser administrado no contraturno da rotina laboral. Na época, eu juntei uma bula, a bula do diazepam que ele tomava, ela fala que após a administração são 24 horas sem dirigir. Imagina você dirigindo, levando passageiros, a responsabilidade sua e de ainda arcar com a vida de inúmeras pessoas do transporte público. Sim. Então, eu estou te contando só para você ter que agora falar de todos esses absurdos. Esse tipo de incapacidade é a que entra na segunda parte do conceito de incapacidade que a gente fala bastante, né? Às vezes a pessoa até consegue exercer a função, não existe uma impossibilidade, mas por questões de prevenção, isso também está contido no conceito de incapacidade, que é o risco de vida para ele e para terceiros. Eu sempre dou esse exemplo, que é o caso, por exemplo, do vigilante armado que tem um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo. Ele até consegue, se ele tiver com a medicação controlada, a gente até consegue fazer com que ele volte ao trabalho. Mas a gente não deve, porque a gente coloca em risco a coletividade, né? Porque ele trabalha armado. Se eu colocar ele num trabalho que não seja armado e ele está compensado, aí tranquilo. Só que quando eu avalio capacidade laborativa, essa é uma questão muito importante, eu avalio sempre para a função exercida, para a função habitualmente exercida por aquele segurado. E é isso o que deve ser considerado. Então, num caso desse, por exemplo, talvez para motorista, numa situação dessa, ele teria que passar por um processo de reabilitação, se fosse o caso, mas Sim. não ser deixado como motorista de ônibus com um comprometimento cognitivo que impedisse ele de ter os seus reflexos, de ter a sua atenção de forma adequada e colocando em risco a vida dele e a de terceiros. Essa questão da doença mental, eu tive um caso muito emblemático para mim, é claro, questão de sigilo, não vou falar quem é a médica, foi aqui em São Paulo, mas um caso muito emblemático, que existia um indivíduo e ele tinha uma doença neurológica e mental que ele não falava, ele tinha afasia, tá? Ele não falava. E quando foi fazer a perícia, eu fui contratado como assistente técnico dele. Quando a gente foi fazer a perícia, a médica falou: olha, entra só o assistente técnico e o periciando, e quem vai passar pela perícia, o autor.
E aí eu falei assim, mas doutora, ele... Não, entra só os dois. Tranquilo. Aí eu entrei na sala com ele e ele sentou na frente dela, ela fez pergunta e ele não falava. Ela fez pergunta e ele não falava. Aí ela virou para mim e falou, ele não fala? Ele não quer falar? Não vai fazer a perícia? Eu falei, não, doutora, se a senhora olhar na documentação, e era o que eu ia falar quando eu entrei na sala, ele não fala por causa da doença. A esposa dele está aqui fora para fornecer as informações necessárias para a senhora fazer a perícia. E aí ela teve que voltar atrás e falar, olha, vamos chamar a esposa então. O que num Que primeiro chato, momento né? ela não queria. Aí eu vou Aí ficou falar para aquela você que é o situação. princípio do ego, né? A gente está lidando, quando a gente está com processo, tem o advogado, tem o juiz, tem o médico perito, tem o desembargador ou o juiz em segundo grau. Então, assim, se a gente for tentar, dentro de um processo, contemporaneizar o ego de todo mundo, a única coisa que a gente não vai chegar é na justiça. Sim. Então, é muito complexo quando o ego fala mais alto do que a função para aquela pessoa foi determinada. E aí, nesse caso do que você estava falando da função do médico do trabalho, sim, o médico do trabalho tem uma função importante em alguns casos, porque ele justamente ele vai fazer essa intermediação, vamos dizer assim, né? O médico do trabalho, para quem está acompanhando a gente, às vezes não está familiarizado com a atuação do médico do trabalho, ele, na verdade, ele está ali no meio de campo entre o trabalhador e a empresa. Por quê? Porque ele é funcionário da empresa também, muitas vezes, ele é pago pela empresa, muitas vezes ele é subordinado, inclusive, aos recursos humanos da empresa. Tem algumas empresas que não adotam esse organograma, né? Então, algumas empresas, o SESMIT, né, o Serviço Especializado de Saúde e Segurança no Trabalho, ele fica direto na diretoria, sem ter subordinação a ninguém. Assim, fica diretamente vamos dizer assim, na ponta da empresa. Em algumas empresas, não. Ele está subordinado aos recursos humanos. E a função dele ali é justamente fazer esse meio campo. O que eu quero dizer com esse meio campo? É ele verificar as necessidades do trabalhador e ele também vai ter que ver a necessidade da empresa em relação, por exemplo, à produtividade. E ele vai ter que ter muito jogo de cintura, porque ele vai estar fazendo essa intermediação. Sim. E aí, no caso de algumas doenças mentais, às vezes ele fica, vamos dizer assim, de mãos amarradas. Porque um outro grande problema que a gente tem na doença mental, e a gente enfrenta isso no dia a dia, é que a pessoa ela tem que ter crítica sobre a doença dela. Esse que é um grande problema. Então, vamos pensar no doente mental agora partindo para uma outra coisa. A gente falou num caso clássico de esquizofrenia. Mas vamos pensar num dependente químico, por exemplo. Sim. Isso é uma coisa muito comum que a gente vê dentro das empresas, é indivíduos que são dependentes químicos, mas eles não se aceitam como dependentes químicos. Sim. Eles não reconhecem a dependência química dele. Seja a dependência por álcool, seja a dependência por drogas lícitas ou ilícitas. E aí você tem uma série de situações dentro das empresas que esse médico do trabalho vai ter que acabar lidando. Excelente. Neto, deixa eu só fazer uma ponderação antes claro. Aqui, ó, Marcelo Fontes dando boa noite para a gente, a Ana Ramiro. Boa noite, Marcelo. A Petenine, ela fez a seguinte colocação: infelizmente, na minha região, os médicos peritos dificilmente acessam os laudos para analisar histórico do trabalhador e cotejar com os fatos. Que é o que a gente sempre discute, né, Neto? A questão da profissiografia. Sim. Saber a incapacidade e referente a qual atividade, Isso, né? Porque é a atividade habitualmente exercida. Então eu tenho que saber quais são as atividades dele para eu avaliar a capacidade laborativa. A Letícia fez uma colocação aqui, né, que infelizmente os juízes acabam lidando só com laudo e muitas vezes não se referem a nenhuma outra prova dos autos. Isso, né? É um problema do Poder Judiciário que a gente critica muito e que os advogados, principalmente no JEF, às vezes ficam de mãos amarradas, porque muitas vezes o juiz ele manda fazer a perícia, com a perícia concluída ele nem manda, eu já vi casos assim, ele nem manda para o advogado se manifestar sobre a prova pericial e já sentencia. E aí o advogado é surpreendido com a sentença sem nem ter se manifestado sobre o laudo pericial. A sistemática do Juizado Especial Federal ela é muito ruim pro advogado e pro segurado, pro autor da ação, né? E para deixar você falar, vou só comentar que a Vanessa também colocou a seguinte coisa: olha, é por isso que é muito importante que a perícia seja feita pelo médico especialista. Aí, Vanessa, eu vou fazer só uma ponderação. Às vezes o principal não é o especialista. O principal é a pessoa que se preocupe em seguir o que fala a lei.
Que a lei nunca fala que você tem que estar só doente ou que você tem que estar incapaz para tudo. Mas tem que ter relação, né, Neto, com a atividade que a pessoa desempenha. E tem uma questão importante sobre essa questão do especialista. Eu sou um cara que meio nado contra a maré, né? Porque dentro do direito previdenciário todo mundo fala, não, porque tem que ser especialista na doença. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que tem que ser especialista em perícia. Isso é muito importante. O médico tem que ser especialista em perícia e o médico tem que ser especialista que atua principalmente com benefício por incapacidade em meio ambiente de trabalho. Isso, não adianta nada ele ser um especialista no dedão do pé esquerdo se ele não conhece meio ambiente de trabalho. Porque o especialista do dedão do pé esquerdo que não sabe o que é uma prensa, não sabe o que é uma retífica, não sabe o que é uma guilhotina, não sabe o que é uma ponte rolante, ele não vai ajudar em nada no processo. Porque a gente não está avaliando doença, essa que é a grande questão. Quando eu avalio capacidade laborativa, eu estou avaliando a possibilidade aquele indivíduo exercer ou não as suas atividades laborativas de acordo com os riscos ocupacionais habituais a que ele está exposto. Excelente, então, Neto. Muda um pouco a questão. Então, por isso que eu falo que eu nado um pouco contra a corrente, Ana. Eu porque concordo todo com você, mundo fala, tem que ser muito especialista. Nem sempre. Eu vou te falar que eu tive excelente. Eu advoguei muito tempo em capacidade. Eu tive excelentes perícias realizadas por médico do trabalho e médico perito. Médico especialista em perícia. Porque isso tudo que você está falando. Lembrando que esses 2 casos que eu citei no início da live foram laudos de psiquiatras. Ou seja, a visão ela era tão específica, ela era tão parte que ele não conseguia avaliar o todo. Porque, e isso é um problema grande também. Eu sempre dou esse exemplo. Você imagina, por exemplo, eu quero uma perícia por um neurocirurgião. Vocês imaginam quanto tempo um neurocirurgião leva para conseguir tirar o título de especialista? São 6 anos de faculdade de medicina, mais 6 anos de residência médica. São 12 anos. Se ele entrar com 20 anos, que é a média que um médico vai entrar, ele vai sair com 32 anos. 32 anos dentro de um hospital. Aí você pede para que esse neurocirurgião avalie o caso de um trabalhador rural, por exemplo. E ele não sabe quais são as atividades de um trabalhador rural. Como que ele vai avaliar se aquela doença impede ou não, ou pode ser agravada pelo risco ocupacional da atividade? Sem dúvida. Então, essas questões a gente precisa trazer à discussão, porque ser especialista, e é o que eu sempre falo, as perícias hoje já são feitas por especialista, e as reclamações são várias. Então, se for especialista, tranquilo, mas a maior especialidade que o perito tem que ter em benefício por incapacidade chama-se meio ambiente de trabalho. O Marcelo Fontes ele fez uma colocação, ele falou, olha, mas eu tenho um recurso de apelação do INSS, no qual ele alega que por não ser especialista, o perito judicial não poderia desconstituir a decisão. Fique tranquilo, Marcelo, isso não tem jurisprudência, tá? Isso não tem base nenhuma, até porque o próprio CFM, que poderia definir algo sobre isso, o próprio CFM não coloca dessa forma. A ideia é a seguinte, a gente tem que respeitar o que diz a lei, e o que a lei diz que é incapacidade. Isso. O Neto acabou de falar, a incapacidade ela é contextualizada pelo que a gente chama de doxografia, que é a descrição do que aquela pessoa faz, porque eu posso ter uma atividade, uma função, e não ser aquilo que eu realizo, né? Exatamente. E aquilo, a minha doença tem que ter relação com a atividade que eu desenvolvo. Isso é verificação de incapacidade. E não verificar se, mas eu tenho câncer. Se tem diabetes, não tem, se tem... Diabetes, né? Agora, se aquela doença se relaciona com a minha função específica. Porque comprovar doença... Ele está tranquilo que foi seu aluno. Ah, tá. Mas não, você para de ficar puxando o saco dele assim, porque eu fico com ciúme. Obrigado, Marcelo. Mais de mim do que do Neto. E você sabe que essa questão pode acontecer de você ganhar e não levar, né? Porque aí você prova a doença, mas não ganha a incapacidade, que é o que interessa. Então, não vai ter grande repercussão no processo. Então, tem que tomar mais cuidado. E no caso da doença mental, isso é potencializado, porque se você não tiver conhecimento dos riscos ocupacionais, e aí o nosso programa aqui de saúde e segurança no trabalho, você pode deixar de reconhecer incapacidade para alguns tipos de trabalho, né? Considerando trabalho e doença. Porque
dependendo do tipo de atividade, só para vocês terem uma ideia, às vezes, dependendo da medicação que o indivíduo tenha e da doença mental que ele tenha, eu tenho que, inclusive, trocar ele de turno. Eu não posso deixar ele no turno da noite, porque, sim, às vezes, o tratamento pode não ser efetivo porque ele está trabalhando à noite. Né? Então, a gente tem algumas discussões muito grandes sobre isso. Aqui, uma das nossas colegas, a Kelly Piccolini, ela falou, mas o CPC, eu vou deixar para... Eu já respondi essa pergunta outras vezes, mas eu sei que você gosta de responder. O CPC fala que é necessário ser especialista. Então não. Eu falar sobre isso. O CPC fala que é necessário ser especialista no sentido de ser especialista em medicina. Quando ele fala especialista no objeto da perícia, o objeto da perícia, de uma perícia médica, é medicina. Nós já temos vários documentos, resoluções e pareceres do Conselho Federal de Medicina nesse sentido. O médico, assim como o advogado, ele é habilitado para atuar em qualquer área da medicina, tá? Não tem nenhuma restrição. É claro que ele assume o risco, a responsabilidade civil, penal e administrativa da sua atuação, isso não se discute. Mas quando o CPC fala, a gente tem que lembrar que o CPC não trata só de perícia médica. O CPC trata de perícia. Né? É sempre importante a gente esclarecer isso. Ele trata de perícia. Uma regra de processo que fala do gênero. Então, o gênero é para tratar de construção civil. Isso, engenheiro civil. Para tratar de doença, o médico. Para tratar de uma questão... Cálculo, contábil, perícia contábil. Contábil, exatamente. E assim. Exatamente. Isso. Não é a espécie. Embora o termo especialista possa... se confundir. Referir também ao gênero. É importante. Sabe o que é uma coisa importante que eu sempre falo nas aulas, Ana? E às vezes é que as pessoas às vezes não estão familiarizadas com como funciona na medicina. A medicina ela tem uma característica um pouco diferente de outras áreas. Por exemplo, o advogado, ele vai lá e faz uma pós-graduação em direito civil. Aí ele fala que ele é especialista em direito civil. O médico, quando eu faço uma pós-graduação, eu não estou autorizado pelo Conselho Federal de Medicina a me denominar especialista. Quando que eu sou especialista? Existe um convênio entre o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, então CFM-AMB, que é a Associação Médica Brasileira, e são feitas provas das sociedades de especialidade. Para cada especialidade médica eu tenho uma sociedade. Então eu tenho Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e assim por diante. Aí para eu ser especialista, eu tenho que prestar uma prova de títulos, que é onde vai ser testado o meu conhecimento teórico e prático. Aí, se eu for aprovado, eu posso falar que eu sou especialista naquela área. Então, quando o CPC fala em especialista, ele não está tratando disso, ele está falando de conhecimento da ciência. Então, eu tenho a ciência médica, a ciência da engenharia, a ciência contábil e assim por diante. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para a Letícia, que trabalha comigo no CARF, que ela mandou um beijo aqui, né? Minha colega de trabalho. Estamos passando por uma semana complexa quando se fala de CARF, umas mudanças significativas, então um abração para a Letícia. Aqui tem uma outra pergunta, um abração para o João Vitor, que trabalha comigo no Repreve, né? Eu tenho tantos trabalhos que eu vou mandando um abraço para cada colega. E aqui tem uma colocação só que eu quero comentar, antes da gente chamar nossas convidadas. Claro. É o seguinte, a Cris, ela falou assim, olha, tem o caso de aeronautas que por depressão perderam a sua habilitação e foram reabilitados em funções que não pagam nem perto do que ganhavam. Aí eu tenho uma colocação bem importante, Cris, para essa tua afirmativa, né? Você colocou assim, a meu ver, eles deveriam ter sido aposentados. Independente deles serem aposentados, não ia mudar nada, porque eles, da mesma forma, iam receber... Tem uma redução. O salário, por exemplo, vamos falar, você está falando do aeronauta, vamos dizer se fosse o piloto, né? Salário de piloto aí, 45, 50 mil reais. Salário de uma aeromoça menos, uma aeromoça... E muito disso é de diárias, né? Eles recebem muitas diárias. E... Agora, veja, nunca a pessoa aposentada ou em auxílio vai receber a mesma coisa. Por quê? Justamente porque o INSS ele só garante até o valor do teto. Então, a garantia previdenciária ela vai até o teto. O que a empresa pode ter? A empresa pode ter uma previdência complementar, que é muito comum. O que essa pessoa tem que cuidar? Ela tem que cuidar para não ser demitida. E se for, buscar
uma indenização, e aí mais no campo, a Daniele está nos ouvindo ali, que é advogada trabalhista também, que atua muito com isso, mais no campo da recomposição, no sentido patrimonial mesmo do trabalhista ou indenizatório, desde que essa depressão tenha sido em razão do trabalho. Se não for em razão do trabalho, aí, infelizmente, a proteção previdenciária vai ser somente até o montante dos 6 mil e poucos reais, que é o teto, e, se for o caso, se houver na previdência complementar dele uma indenização específica, em razão de doença que não seja profissional, receber lá também. E aí, Ana, deixa eu só fazer uma complementação. Fique à vontade. Eu fiz um curso, inclusive, de perícia da ANAC, né? Que são os certificados médicos de aprovação, que são como se fosse o exame ocupacional do aeronauta. E o que eu posso dizer, e aí eu queria só fazer uma coisa que eu tenho falado um pouco, e o pessoal vai começar a perceber isso na prática, é que no caso do aeronauta, a gente observa uma coisa, o contrário do que a gente observa em outras profissões do regime geral. Por quê? O aeronauta, ele não quer ser afastado. Por mais que ele tenha uma doença incapacitante, muitas vezes ele até esconde que tem a doença, justamente porque há essa redução de ganho, né? E a gente vai começar a observar isso no regime geral em relação da aposentadoria por incapacidade permanente. Por quê? Porque pela reforma da Previdência, se a aposentadoria não for de natureza acidentária, vai ocorrer redução de acordo com o tempo de contribuição que a pessoa tem. Né? Tem aquela regrinha lá de 20 anos. Então, a gente vai começar a observar casos de indivíduos que eles vão querer continuar na ativa, mesmo incapazes para o trabalho, pensando que se ele for aposentado por incapacidade permanente, ele vai ter uma redução. Essa é uma coisa nova que a gente vai começar a observar. No regime próprio, a gente já tinha alguns casos disso, a gente observava algumas situações nessa, até pessoas que entram com ação para voltar para ativa. Né? E a gente vai começar a observar isso também no regime geral. A Cris fez um outro comentário aqui, Neto, que eu não entendi. Ela falou, olha, no caso, 6 mil dá bem mais que os 1.500 que ganhariam na reabilitação. Não entendi por que a reabilitação é um valor menor do que o auxílio-doença. Também não sei, porque geralmente não reduz o salário. A reabilitação recebe o que recebe no auxílio-doença. Exatamente. Inclusive, é o mesmo coeficiente. Inclusive, é uma exceção para considerar o reabilitado como paradigma para outros funcionários, né? Porque ele vai receber na Justiça do Trabalho. Então... Sim. O Anderson tá aqui falando que o presenteísmo, o Neto adora esse tema. O presenteísmo, a gente tem o absenteísmo, que é a falta no trabalho, né? E o presenteísmo é o cara que tá lá, mas não tá, né? É como se eu estivesse aqui conversando com vocês e minha cabeça tá lá em Marte. E isso é uma coisa muito que acontece muito, e isso cai muito a produtividade do trabalhador, causa sofrimento, porque o trabalhador ele tá no ambiente de trabalho só de corpo presente. A cabeça dele não tá ali. E isso acaba, muitas vezes, gerando conflito no ambiente de trabalho também. Porque a pessoa está ali, mas ela não vai produzir. E aí, muitas vezes, e essa tua resposta, ela teve tudo a ver com o que o Fábio acabou de escrever e que tem tudo a ver com as nossas participantes também. O Fábio colocou assim, doutor João e a doutora Ana, né? Os senhores acreditam que a busca frenética pela produção, a prática de muitas horas extras repetidas, que isso tudo causa doença mental? Então, assim, esse excesso, né? Hoje em dia a gente é muito workaholic, eu mesma tenho que me controlar, às vezes, para não trabalhar exageradamente. A gente fala o seguinte, tem um nível de estresse que é bom. Né? A gente sabe que... Só que isso varia, esse que é o grande problema, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que só produz pressionada. E aí você achar o quanto é esse estresse, tem gente que se for pressionada, a gente fala que espana, né? E então hoje se estuda muito isso, e a gente ouve muitos coachings falarem, né, Ana? Eles falam na questão da resiliência, né? Que é justamente essa capacidade de lidar com aquela situação. Então isso hoje é estudado pela medicina e pela psiquiatria, porque a gente verifica que alguns trabalhadores eles têm essa capacidade maior. Só que aí é que é o problema, porque se eu tenho um chefe que pressiona muito, pode ser que um vai ter uma produção maior em razão daquela pressão e o outro adoeça. Então, dentro do meio ambiente de trabalho, a gente vai ter dificuldade em lidar porque você está lidando com várias pessoas diferentes, nem todo mundo é igual.
Excelente. Eu sou... Até eu pedi, inclusive, para a Andréia, quando ela entrar, para ela falar um pouquinho para a gente exatamente disso. As capacidades, os níveis diferentes, né, de tolerância que as pessoas têm para lidar com estresse, com pessoas, com chefe, com pressão. Eu vou falar meta. por mim. Eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com meta. E eu tenho que estar ali no final, porque você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, se a pessoa não me dá um deadline e fala assim, ó, é hoje, eu vou deixar para amanhã, porque eu vou ter coisa mais importante para fazer hoje. Eu sou igual. Eu já trabalho assim, desse jeito. Agora, daqui a pouco, pessoa... Calma que eu já estou vendo os comentários. Daqui a pouco o Anderson vai escrever para puxar nosso tapete ali, dizendo que nós dois deixamos os trabalhos do doutorado para a última hora. Mas eu trabalho assim com tudo. Agora, tem pessoas... Eu sou aquele que manda lá o imposto de renda no último dia, às 11 horas da noite. Tem eu, 11h55. Então, tem pessoas que não são assim, não conseguem trabalhar assim. Porque se ela viver nesse nível de pressão, ela não consegue render. Porque ela fica tão preocupada. Mas isso é individual, não tem certo ou errado. O grande problema é que no meio ambiente de trabalho, eu vou ter que buscar identificar e criar essas capacidades nas pessoas delas lidarem com isso, porque senão um chefe com pessoas diferentes, ele pode acabar, para umas pessoas, fazendo com que ela produza mais e para outra adoecendo ela. Né? Então... Excelente. Eu tenho um comentário da Dani ali, mas eu vou ouvir ele depois das nossas convidadas, porque ela falou um pouquinho ali de síndrome de burnout. Ótimo. É bem legal a gente tratar disso. E antes que encerre, eu quero comentar com o pessoal o seguinte, pessoal, quem está no Instagram, a gente não consegue trazer o convidado para o Instagram. O Instagram só permite nós dois, né? Isso, nós infelizmente. Temos duas convidadas. Então, eu vou primeiro responder a Cris, tá? A Cris falou o seguinte, olha, por que ela falou dos R$ 1.500? Ela falou que, se aposentados, eles ganham a média das contribuições na função para a qual foram reabilitados. Não é isso. O aposentado ganha a média de todo o seu período contributivo. Para aquelas pessoas que ingressaram antes da emenda, não é dessa emenda de agora, da emenda lá do passado, é julho de 94. Para as pessoas que ingressaram agora no novo sistema de toda a vida, para quem ainda entra com a revisão da vida toda. Então, pessoal, não é essa média aí. Cris, depois eu posso te explicar, mas essa média que você citou, você colocou muito abaixo o salário do que ficaria, tá? Depois eu te explico melhor no inbox, você pode me chamar para eu te explicar. Pessoal, então é o seguinte, eu vou até tentar, tá, transmitir com o celular a tela, mas eu acho que vai ser quase impossível. Por causa do som, né? O som não vai dar certo, Então, venham para o Facebook para ver as nossas convidadas. Professora Ana Paula Fernandes lá no Facebook. Migrem, é só trocar de plataforma. Quem não tem Facebook, basta colocar no Google Professora Ana Paula Fernandes, que você acessa sem se logar. Você consegue acessar sem fazer login, tá bom? E venha participar, que as nossas convidadas vão falar um pouquinho agora sobre saúde mental, técnica de respiração, o que fazer nos momentos para se tornar mais produtivo. Venham para cá, tá bom? Isso aí. Vamos lá para o Facebook. Professora Ana Paula Fernandes, vamos lá. Isso. Deixa eu colocar elas aqui. A Andréia e mestra Alzira. Vou pôr o nome para ficar... Olha, o Anderson colocou, Ana. Olha o comentário. Ele colocou. Que ele já infarta umas 3 vezes antes dos 45 e a gente está nos 49 firulando. Isso é um fato. É verdade. Espera aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, namastê. Boa noite. Vocês estão ouvindo bem a gente? Sim. Estamos. Deixa eu pegar o pessoal aqui, ver se eu consigo transmitir, gente. Vou tentar. Se eu não desligar a live, tá bom, eu sou desastrada. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que não vai dar por causa do som, né? Será? Eu acho que o som não vai permitir. Vamos ver se eu consigo fazer assim, para quem não veio, que ficou preso lá no Instagram, poder acompanhar. Ó, vou colocar aqui. Então, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme, né, tê-las aqui conosco. Estamos bem felizes que deu certo. Vocês vão participar de uma dinâmica maior conosco no Congresso do IETREV. Então, já... Em setembro agora, hein? Em setembro.
estão dando uma palhinha já, né, de como é que vai ser. É isso aí. Então, eu acho que o pessoal não vai conseguir ouvir, então eu vou tentar tirar o fone para ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar eco. O Neto Pessoal, já está não, porque vai dar eco, porque aí o som vai sem fone não vai. É mais fácil o pessoal do Instagram, até porque já está dando tempo no Instagram também, dá 1 hora. Ah, então tá. É mais então, fácil o pessoal migrar para o Facebook. Vamos lá, pessoal, no Facebook. Pessoal, então venham para cá que vai funcionar melhor. Beijo. Um beijo. Tchau para vocês. Todos, tá? Até domingo. Venham para a plataforma, venham ver as nossas convidadas. De plataforma, para continuar. Aí, já compartilhei lá. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro eu quero apresentar, né, a Andréia, que é advogada também trabalha com previdência e trabalho, né? E a mestra Alzira, que é a mãe da Andréia e que trabalha com yoga. Eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público. Eu vou colocar a câmera só para vocês agora. Eu queria que vocês se apresentassem, Andréia. Apresenta você, daí a mãe se apresenta, e aí eu volto a fazer perguntas para vocês, tá bom? Ok. Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa live. Agradeço muito o convite da doutora Ana Paula e do doutor João. Já é uma live que nós estamos ensaiando há algum tempo e hoje deu certo. Eu sou advogada trabalhista e previdenciária há 20 anos. Além disso, sou praticante de yoga há mais de 20 anos também. E nós temos um espaço de yoga chamado Espaço Luz do Sol de Yoga há 22 anos. Eu com a minha mãe e a minha irmã, que é psicóloga. E eu vou passar agora para a minha mãe se apresentar como mestre de yoga e depois eu volto a conversar aí com vocês com as perguntas da Ana Paula. Eu gosto de ensinar yoga e gosto de praticar yoga. A yoga trouxe para mim saúde, alegria, porque eu era uma hipertensa. Eu, com 20 e poucos anos, eu já era hipertensa. E muito nervosa, muito irritada. Até que eu conheci, e uma dor muito forte nas costas. Até que eu deixei tudo que eu estava fazendo. Eu tinha uma imobiliária no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e eu deixei tudo, porque eu arrumei uma úlcera no estômago. Aí eu deixei tudo para praticar yoga. Aí fiz educação física na FMU, pós-graduação na yoga e curso de yoga, terapia, e não parei mais. E não parei mais, porque eu estudo, às vezes eu passo noites estudando, porque eu gosto demais. Excelente. Que maravilha. Eu vou contar também um pouquinho de mim, né, para o pessoal que está assistindo. Eu também sou hipertensa. Eu já fui hipertensa grave também, com um pouco mais de 20 anos. Minha mãe é hipertensa também. A minha mãe teve pré-eclâmpsia em 4 gravidezes, em todas. E quando eu nasci, inclusive, ela teve uma pré-eclâmpsia tão grave que ela teve 3 paradas cardíacas no parto. Então, a hipertensão, ela movimenta a vida da gente, que a gente acaba virando escravo do problema, né, dona Alzira? E eu descobri no yoga, através de um médico que era professor do Anderson, que ele também é um médico de técnicas orientais, e ele tem uma clínica muito interessante, e eu iniciei o yoga. E eu melhorei da pressão. Eu ainda tenho alguns picos de hipertensão em razão da minha vida, que é muito corrida, e o fato de eu viajar demais de avião, que acaba que a viagem de avião, em razão da pressão... Da alteração da pressão. Alteração da pressão. Ela tem ela afeta, né? E mesmo... O que melhora a minha vida até hoje? Eu falei para a Andréia que eu queria contar, antes da senhora trazer para os nossos convidados as técnicas, né? É o fato de que não tenho dúvida de que o que modificou a minha vida foi o yoga. Eu consegui, inclusive, me livrar da medicação por muito tempo, que eu tomava medicação diária,
e em razão do yoga e das atividades, das técnicas de respiração, eu melhorei muito, inclusive na minha atuação como palestrante, como professora, como julgadora, porque eu fico numa pressão muito grande, né? Eu julgo num colegiado com 8 pessoas falando ao mesmo tempo. Então, eu senti que toda vez que eu tenho uma necessidade, eu faço a técnica da respiração. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Andréia, você falou que ia falar um pouquinho para a gente a respeito dessa questão das diferenças de tolerância entre os indivíduos, né? E que você ia falar um pouquinho disso antes de passar a palavra para a sua mãe explicar para nós essa coisa. Então, Ana Paula, eu tive a experiência de ser uma advogada numa empresa de call center, que na época tinha 25 mil funcionários. Na época, eu estava começando as ações de assédio moral, falar sobre isso vai fazer uns 13, 15 anos atrás. E eu fui começando a perceber como é que se dava isso, e fui a campo, para entender de onde vinha esse assédio moral, dentro de uma operação de call center, uma população muito jovem, a maioria primeiro emprego, e que entrava em situações dizendo que eu estava com depressão, com estudo pânico, em razão de assédio moral. E aí eu fiz um treinamento muito grande nessa empresa, né, com mais de 500 gestores, e fui colhendo algumas informações, porque como o Dr. Neto falou, é muito complicado um gestor que tem mais ou menos 50 PAs, né, dentro de um call center, ele trata ele como ele acha que tem que tratar os funcionários dele, lógico, né, dentro da gestão e tudo mais. E alguns deles, se tem 50, 1, 2, 3, entra com uma ação de assédio moral, a gente fica na dificuldade de saber até onde realmente aquela doença adveio de um assédio ou já era uma doença pré-existente. Então, eu fui a campo. Fiz esse treinamento com eles, com mais de 500 gestores a nível Brasil, onde eu fui colhendo algumas informações e isso foi me instigando cada vez mais a procurar e conhecer mais, porque eu já era praticante de yoga, né, que eu pratico yoga desde os 8 anos de idade, não vou dizer a minha idade por óbvio, muitos anos que eu pratico yoga, e daí isso tudo começou a me instigar, a procurar saber cada vez mais. Aí, em 2017, eu já tenho vários estudos na área previdenciária, já que até então eu era só trabalhista, né, só advogada na área trabalhista, teve um salto de afastamentos em INSS, foram 175 mil afastamentos de doenças mentais. E daí eu comecei a estudar, eu comecei a receber muitos clientes, daí eu não estava mais lá na empresa, no escritório, receber muitos clientes que vinham procurar o advogado trabalhista em virtude realmente de doença mental e eles tinham sido encaixados pelo trabalho. E aí eu fui ouvindo, né? A gente vai ouvindo, como se fosse um laboratório, né? Sim. A gente vai estudando, advogado, vai ouvindo, como você estava até conversando aí antes, né, Ana, explicando isso, porque a gente compra meio que a briga, né, do nosso cliente. E daí eu falei, puxa, eu ouço aqui no escritório isso, né, que eles têm esse problema, entro com a ação, peço o nexo de causalidade com o trabalho. No meu espaço de yoga, chega pessoas com depressão, síndrome do pânico, onde são tratadas com a yoga e melhoram, né, consideravelmente, inclusive tem a felicidade de diminuir a carga, tipo, de medicamentos, alguns até param, lógico, com aquela orientação médica, né, vai fazer o desmame, né, que a gente fala, do remédio de depressão, em virtude da yoga. Eu falei, por que não juntar, né, fazer um bem à sociedade? Aí foi onde eu conversei com a minha mãe e a gente fez o projeto Meditar e levamos para as empresas. Hoje, várias empresas já adotam na CISAT, chamam a gente para fazer esse projeto lá dentro. Eu acho que hoje a empresa está mais consciente. Não adianta fazer esse PAT, cuidar só do corpo, né, fazer os temas que a gente sabe que são aqueles temas, né, doutor? Que são obrigatórios, sendo que ela tem um índice grande aí de afastamento por doença mental. Então, alguma coisa tem. O doutor João disse uma coisa super importante, que é essa questão
ele estava dizendo desse bloqueio, vamos dizer assim, emocional, que algumas pessoas sentem, eu estava falando na gestão, aquilo como um assédio, depende do que o gestor fala, a forma como ele fala, depende, é uma forma mais agressiva, né? Eu só contar para o Neto, eu bloqueei o meu áudio dele. Neto, eu bloqueei o meu áudio dela funcionar melhor, tá? Então, fala aí, André, eu vou... Então, isso que ele falou realmente ocorre, né? Porque a gente percebe que dentro de uma gestão ali de 50 pessoas, um ou dois só se sentem, mas assim, agredidos e tal. E aí, a yoga, com o autoconhecimento que ela traz, tudo, ela vai fazer o quê? Vai fazer um bloqueio, porque você vai se autoconhecer. Você vai saber que naquela hora que aquele gestor está fazendo daquela forma a gestão, para que a coisa funcione, de repente, a produção funcione, não é com você, particularmente, porque, infelizmente, tem pessoas que são muito mais suscetíveis na área emocional. Então, isso é super importante. E hoje a gente leva isso para as empresas e as empresas estão mais receptivas quanto a isso, né? Até porque vocês já fizeram algumas lives aí do FAP, né? Do Nexo, enfim. Então, para elas também é bacana que elas tratem da cabeça por causa do foco. O Neto disse uma coisa muito importante, que se o funcionário não está com foco, que é esse presencialismo que ele falou, ele está ali, mas a cabeça dele está em outro lugar, você imagina o número de acidentes de trabalho que pode causar isso numa indústria. Ele não está focado, não é verdade? Então, isso que a gente vai pensar, que a yoga, a meditação, vai funcionar não só no ambiente administrativo, financeiro, quem cuida e lida com as coisas que usa muito a mente, mas sim também no chão de fábrica. Porque se ele não tiver foco, ele corre o risco de um acidente grave de trabalho. Então é isso, esse projeto a gente está levando, está muito bacana. Eu vou passar agora a palavra para a mestra Alzira, que vai dar algumas dicas aí sobre as respirações, a meditação, o que a gente falou um pouquinho nesse projeto que a gente leva para as empresas. Eu tenho certeza que vai somar muito para todos. E ainda mais agora, né, Neto, que o ambiente laboral é dentro da casa da gente, não é verdade? O meio... Sim, com certeza. Andréia, então deixa eu só te pedir para você virar um pouco a câmera mais para tua mãe, tá? Um pouquinho mais para ela, isso. Que agora eu tirei um pouquinho, pessoal, vocês estão assistindo, eu estou cortando em alguns momentos o meu áudio do Neto, porque ele está interferindo no delas. Toda vez que vem 3 pessoas, às vezes, depende do sinal da internet, ele faz um pouquinho isso. É o meu hoje que não está bom. Da Andréia está super bom, né, Andréia? A gente testou aquela hora. Então, eu vou passar para vocês. Muito obrigada, Andréia. Esse Meditar para Não Pirar, eu acho que é um projeto incrível. E o próprio nome, ele já é autoexplicativo, né? Sim. Ou seja, meditar, ter um pouquinho de tempo para a gente não pirar. Vou contar para vocês que se não fosse isolamento, acho que eu tinha pirado, viu? Porque eu estava assim, a gente vai testando os nossos limites, eu estava chegando, na véspera do Natal, eu contei para o Neto, lembra, Neto, que eu falei para você, que eu achava que eu não ia chegar até o Natal? Porque no dia 5 de dezembro, eu estava assim, eu estava com 80 e poucas viagens que eu tinha feito durante o ano, e estava no dia 5 de dezembro, eu ainda tinha 15 para fazer até o dia 25. E eu falei para o Neto, Neto, acho que eu não vou chegar ao Natal, porque eu abusei esse ano. E aí acho que é bem propício a gente fazer esse comentário. Então, eu vou passar aqui, vou colocar a câmera só para vocês, tá bom? Eu estou muito contente de poder falar para mais pessoas dos benefícios que a yoga traz para a gente. Né? Hoje eu estou muito contente que alguns anos atrás não se procurava tanto a yoga, e hoje ela já está sendo reconhecida, e muitas pessoas chegam. Para mim, a maioria dos meus alunos chegam assim, foi o médico quem me mandou aqui. Ele diz que eu tenho que fazer yoga. Tá certo, vamos fazer, vamos praticar. Por quê? Porque eu estou com síndrome de pânico, porque eu estou com fibromialgia, milhões de coisas. Eu sorrio e digo, então, vamos praticar, meu amor. A primeira coisa que eu quero de vocês, saber
Você se ama? Você gosta de você? Você parou para pensar nisso? Pois é. Nós precisamos nos gostar, nos amar, sabe? Nós amamos muito a todos. Eu sou universalista, eu amo todos. Todos. Para mim, tudo é igual. Tão igual. Sempre foi minha vida assim. Então, veja bem, mas você tem que se gostar. Você tem que cuidar de você. Você, para se gostar, tem que se conhecer. O yoga vai te trazer o autoconhecimento através dos asanas, junto com a respiração, a atenção, serenando sua mente, deixando você tranquila, para você prestar atenção como é que você se sente. Você tem que ser feliz. Todos nós temos que ser muito felizes. Por isso que a primeira regra, o primeiro yama da yoga, que é o primeiro da ética, é o contentamento. Por isso, quando vocês me perguntam, a senhora está bem? Eu digo, sempre estou bem. Tudo é maravilhoso, viver é uma brincadeira, e nós fazemos com que ele fique sério. Então, Ana Paula, no final do ano, você achou que a vida era muito séria. Esqueceu que ela era uma brincadeira. Hã? É verdade. E aí você foi se estressando com mais isso, mais isso. Andreinha faz assim também. Ai, mamãe, que eu não vou aguentar. Eu digo, calma, minha filha. Respira. Eu já estou ensinando a vocês. Sabe? Está aí o doutor, que sabe muito bem explicar isso. Respirar é a coisa mais importante da nossa vida. Mas a correria é tanta que há momentos que você não respira. Você pode até achar que não, que eu estou enganada e que você respira. Não respira. Sabe, quando eu entrei, eu fiz curso de respiração em pranayama na USP, e que vieram muitos professores e médicos para explicar, cada um na sua área, o que era a respiração. Que a gente respira errado, né, dona Alzira? Isto. Ele colocou lá no quadro. Um deles, acho que foi o ortopedista, que colocou, veio o fisiatra, veio o pulmonologista, doutor Geraldo Lorenzi, lá da USP, veio o médico de Ayurvédica, veio todo mundo. E ele colocou lá em cima no quadro, inspirar pela narina e expirar pela boca. E aí deram todo o curso lá na USP para a gente. No final do curso, ele apagou, o mesmo médico apagou e colocou inspirar pela narina e expirar pela narina. Por isso que as pessoas dizem, a respiração do yogi, a respiração oriental. Então, veja, quando você inspira e expira, é vida para seu corpo. Todo o seu corpo se beneficia, não é verdade, doutor? Sim, com certeza. Então, veja, você está cansada, você está estressada, você está no teu trabalho, muitas vezes, fica tão nervosa com alguém que te deixou tão irritado, com raiva, com tudo. Aí você faz o quê? Responde, fica completamente desequilibrado. O que é que você vai render naquele momento? Nada. Porque ninguém tem confiança de dar uma tarefa para alguém que está em desequilíbrio. Não tem confiança nenhuma. Então, meu amor, é tão fácil. Respira. É verdade. Para elas respiram. Que não dá 3 meses, acabou a depressão, acabou
de pânico. Que síndrome de pânico? Que medo é esse? Oh, namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus em você. Quem é que está aqui dentro de mim? Vai de frente, me defendendo, me guardando. Esse mesmo Deus que permitiu agora o coronavírus. Sim. Né? E para nós ficarmos o quê? Guardadinhas em casa, com o maridinho, que quase a gente nem vê, trabalhando. Os filhos ficam felizes. Eu pergunto para minha tia, eu estou feliz, porque agora o papai está em casa todo dia. Percebeu? E aí você vai percebendo o trabalho do seu esposo, o carinho que está precisando, alguma coisa que tem que encaixar, que você não estava percebendo. Por isso que eu digo que viver é maravilhoso, porque tudo é maravilhoso, mas você tem que estar presente em todos esses momentos da sua vida maravilhosos. Tem que estar presente. Se é o café da manhã, esteja presente no teu café. Isso. O que você está se alimentando, de onde veio aquele pão, aquele trigo, e fez, veja, agradecendo. Depois, você vai para o seu trabalho. Em casa, né, no caso. Agora tem que ficar em casa, mas quando você tem que ir para o trabalho, você vai para o trabalho, sorrindo para todos, bom dia, bom dia. Mas pode ir para o escritório, né, dona Alzira? Sai da cozinha e se dirige aqui para o meu quadrinho, que é o escritório. Isto. Então, isso chama-se consciência do aqui e agora. Eu brinco. Viu, dona Alzira? As fantasias. Eu aprendi outra coisa, quero comentar com a senhora, até para a senhora comentar com o pessoal também. Uma coisa muito importante que eu aprendi no yoga, e que eu acho que é essa questão da consciência, é da gente valorizar também o que a gente come, né? Que o momento da alimentação, ele é um momento sagrado. Então, nesse momento, a gente tem que... Às vezes a gente come na ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, né? E quando eu estou trabalhando demais, eu não presto atenção em nada disso, exatamente isso que a senhora falou. Eu como sem prestar atenção, eu me visto sem prestar atenção, eu tomo banho sem aproveitar o momento, eu penteio o cabelo de qualquer jeito. E isso tudo nos leva a um desequilíbrio completo, né? Porque a gente não está prestando atenção em cada atividade. Queria muito que a senhora falasse isso para o pessoal que está nos assistindo, para eles entenderem um pouquinho o que é essa consciência de cada ato. Saboreia o seu momento. Sinta o gosto, o paladar. Entendeu? Do seu momento. Coma com gosto. Por isso os mestres dizem, o teu momento de comer é comer. O seu momento de dormir é dormir. Tem gente que não dorme. É dormir. O seu momento de meditar é de meditar. Então, você tem que... Uma coisa, outra coisa. É o que eu digo para os meus meninos. Então, meus meninos, façam tudo prestando atenção. Você não presta atenção no teu amor que está do teu lado, aquela pessoa que você escolheu para ser o seu companheiro ou a sua companheira. Nossa, ela tem tantas coisas lindas que vocês nem conhecem. Há pontos que nem conhece, nem reconhece. Come aquela comida que ela fez com todo gosto, com todo capricho, com todo carinho. É isso que o mundo está precisando, de yoga. É verdade. Tá, doutor? É isso mesmo. Eu não tenho nem o que falar, só estou aqui apreciando a senhora falando, porque só de ouvir já traz uma paz. Né? Eu acho que todo mundo que está acompanhando a gente aqui também está sentindo essa paz só de ouvir a senhora falar. Mas não meu querido. E é isso mesmo, né? A gente acaba no dia a dia, é o que a gente falou, às vezes essas questões, por exemplo, do coronavírus, que fez a gente ficar em casa, teve algumas brincadeiras na internet que falavam, agora as pessoas vão descobrir quem moram com elas, né?
Porque às vezes ela não sabe nem quem mora na mesma casa, quantas pessoas moram, quem está ali do lado. E acho que é bem isso, é uma parada na vida da gente e a gente tem que aproveitar esse momento para refletir sobre futuro, sobre o presente e o que está acontecendo, né? E a senhora sabe, dona Alzira, que eu e o Neto, a gente optou por fazer o programa, né? Porque o que aconteceu? Com a questão do isolamento, a gente ficou muito em casa, os colegas também escreviam para a gente, e a gente chegou a uma conclusão, conversando um dia, né, Neto, que a gente tinha tantas coisas bacanas para debater com as pessoas, sem que necessariamente fosse um trabalho. Porque a gente trabalha, eu faço uma live de trabalho na segunda-feira, o Neto faz várias gravações para o Instituto, mas a gente queria fazer um programa que fosse assim, para auxiliar as pessoas nesse momento de isolamento. E justamente para poder discutir e trazer um pouco da nossa experiência, não só como professor, né, Neto? A gente fala muita coisa aqui como o que a gente sente, a gente divide com as pessoas isso, né? O que a gente está vivendo. E uma coisa muito bacana que o Anderson escreveu ali no comentário é assim, ninguém se preocupa com o ar até fazer falta. E essa live que a senhora está falando tanto de respiração, a gente pode fazer uma analogia, porque o que está afetando nas pessoas o coronavírus? É justamente a capacidade de respirar. De respirar. Que nós temos que estar... Eu falo muito nisso com meus alunos. Aulas. Muito, muito. Eu digo, veja, hoje em dia ninguém mais morre. Eu falo de coração. Eu não entendo muito, mas eu falo... Hoje em dia não morre tanta gente de coração. É uma máquina, né? Máquina tira o coração, põe ali, na máquina, coloca ali. Agora, o que acontece? Pulmão. A pessoa passa por uma cirurgia. Eu observo isso, eu falo para eles. Não foi um sucesso. Ai, que maravilha! A família fica desesperada. Daqui a pouco, tá mal. Tiveram que entubar. Falei, meu Deus do céu! Por que isso? Não consegue insuficiência respiratória. Olha, eu sei que não é para mim falar essas coisas, mas eu vou falar. Eu tenho um aluno que chegou para mim muito difícil para chegar na yoga. Chegou. Um dia ele falou na aula, mestra, eu não consigo chegar com a minha mão lá no pé. Eu falei, não consegue. Tenta todo dia, não consegue. Então, você vai conseguir hoje. Você viu que eu sou uma mestra meio esquisita? Ana Paula, a minha vida, eu tive uma mãe maravilhosa. Não existe, não. Não consigo, não posso, não existe. Sim. Eu falo, mas ela é doida, porque não vai. Vai, eu consigo. Doutora, eu já trouxe 2 pessoas que morreram e voltaram. Nada disso. Ele falou que você pode pegar, se tem fé, tira a montanha dali e põe aqui. Então, vamos lá, bota ela. E voltaram. Mas eu estava morta, o médico fala, no hospital, eu digo, não tem importância. Ele falou que nós podíamos fazer tudo o que ele fazia, então eu faço. Então, esse aluno falou, eu não... A Ana Paula é praticante de yoga, sabe o que eu estou falando. Aí, Ana Paula, eu falei, tudo bem, senta, vamos levar. Ele fazia assim com o braço, queria pôr o braço lá, não ia conseguir nunca, né? Sim. Solta teu braço. Eu fui nas costas dele, sentei em cima dele, a mão dele atravessou o pé. Oi, mestra, isso que eu queria. Isso que você queria? E por que não fazia? E acho que é bem importante, né, dona Alzira, fazer um comentário também, que é o seguinte, metade do nosso bloqueio, ele está no nosso psicológico, né? Exatamente, na cabeça. As posições do yoga, né, elas, na verdade, o que elas nos mostram é justamente o quanto a gente pode ir além daquilo que a gente se acha capaz. Exatamente. E é isso que é maravilhoso, porque não importa, por exemplo, se você é alto, baixo, gordinho, magrinho, o yoga, ele te permite romper as barreiras, né? Além, é claro, de todas as vantagens para o organismo, de todas as questões de equilíbrio metabólico, equilíbrio hormonal que o yoga traz, mas eu acho que essa questão de romper essa barreira do medo, que tem gente que morre de medo de fazer uma posição, né? E às vezes ela vai rompendo isso mais no emocional do que no físico. Ela se trava, né? Certo. E esse mesmo aluno se tornou professor de yoga, fez curso também com o meu professor lá na USP, de yoga, maravilhoso. Aí, há 2 anos atrás, um dia a Andréa fala, mamãe,
O Theo está no hospital. Tipo, ele aqui tá tem. assistindo Porque aí, meus a alunos, live. ele está assistindo, ó. A live. Alunos não ficam doentes. Beijo para ele. Eu não fico nem com gripe. Tá? Eu tô com gripe. Nossa, mamãe. Não dá para perceber. Eu é que sei. Os outros não sabem se eu tô com gripe. Verdade. Porque o yoga é assim. Eu passei por menopausa, climatérico, nunca tive um calor, nunca tive nada, porque yoga é isso. Aí eu fui no hospital, depressa, correndo. O que aconteceu? Mestre, eu vim para cá, tem 4 aneurismas. Falei, pelo amor de Deus. Fiquei apavorada, aí a Andrea ligou para o médico que cuida disso, dos aneurismas, né? Mas não estava no Brasil, estava nos Estados Unidos, mas ele falou, minha equipe está aí, vai cuidar dele. E cuidou. E aí, o que aconteceu? Perguntou para ele que estava fazendo de respiração. Ele disse, ai, mestre, acho que agora eu vou embora, né? Eu falei, de jeito nenhum, meu amor. Você é um yogi. Você esqueceu que você é um yogi? O que é que você fica fazendo aí de noite? Eu nem durmo, então respire. Vai fazer a diafragmática aí, vai ficar a noite toda aí fazendo a diafragmática. Porque vai ter uma hora que a diafragmática, você relaxa e dorme. Sim. Entendeu? Este menino saiu do hospital depois de um tempinho aqui, voltou lá para fazer a cirurgia e voltou para o trabalho dele. Ele é um empresário, tem uma empresa grande de alimentos, não ficou nenhuma sequela. 4 aneurismas. Ele já deu entrevista para as revistas dos Estados Unidos, daqui, como é que ele passou por isso. Você está entendendo? Porque essa yoga é uma benção. Sim. Já bem, Respirar. você está ansiosa, dona Paula. Para. Ai, porque não vai nada. Para. Eu falo para a Andrea, para. Respirar. Vamos respirar. Põe a mãozinha no abdômen, pode ser deitadinha até na sua cama, flexione seus joelhos, encosta um no outro, deixa os pezinhos separados, coloque os dedinhos sobre o abdômen, inspire, enche o abdômen, faça uma bola, uma melancia bem grande, força. Tô aqui treinando minha respiração, gente. Isto. O que está Neto acontecendo? treina aí também, Neto. O diafragma vai descer nesse momento e vai massagear até lá no assoalho pélvico. Um rapaz perguntou para os médicos no dia, lá na USP. E câncer de próstata? Também. Não deixou o ar ir até o assoalho pélvico. O ar tem que respirar. Descer. E ele vai empurrar. Então, vai cuidar das glândulas gonadas, do teu chakra da base, e os intestinos grosso e delgado, não é isso? O teu útero, os teus ovários. A meninada vem aqui e diz que, vou pôr óvulo porque eu vou engravidar. Diz que aqui não precisa. Elas falam assim, é o chá que a mestra faz. Yoga, mas é meio chá, não, é a respiração. Por quê? Elas começam a praticar yoga. O diafragma desce e sobe. Aí encheu a barriga, solta agora. Solta. Os dedinhos se encostam aqui. Solta. Leva. Ela quer mostrar, mas não dá. Leva lá para dentro, ó. Para baixar aqui. Encoste o seu estômago lá nas costas. Ele vai subir. Mostra só lá. Vai massagear o seu fígado. Mostrou, pronto. Isso, a sua vesícula. E vai massagear o baço pâncreas. Entenderam, minhas lindinhas? Não, mas é bom para a gente conseguir, para quem está em casa, é ótimo mostrar, André, porque o pessoal vai entendendo. Aí eu mostro, vai falando. O coração e os pulmões. Pra cá. E até a glândula tiroide. Aqui embaixo as glândulas gonadas, as glândulas sexuais. Tá cheio de gente aí que não tem tesão pela vida, não é verdade? É verdade. Aluno meu tem. Cuequinha vermelha, que é o vermelho, que é a cor da base. Não ande com outra cor na sua cuequinha nem na sua calcinha. Ative esse chakra. Percebeu por que as alunas engravidam também.
Entendi. Você sabe, né? Uhum. Quando é aluno que vem, aluno e a esposa e o marido, eu dou outros asanas para eles. Viu, meu amor? O camelo, que eu quero que eles tenham muito tesão pela vida. Com certeza. Combate à depressão, inclusive. É a coisa maravilhosa, que eu quero ver todo mundo chegar sorrindo. E aí, você faz essa respiração. Você chegou da rua, está cansada, nervosa, aconteceu, bateram no seu carro, qualquer bobagem. E você se estressou. Mas não é para se estressar. Acha tudo graça. Eu digo, vou deixar o carro aí. Já aconteceu comigo. Quando eu não praticava yoga, eu tirei meu sapato, que eu só andava de sapato com salto muito alto, e eu digo, vai pagar. Ele disse, não vou pagar. Eu disse, não vai, então tá bom. Vamos fazer. Cada um fica com o seu prejuízo, mas ele não tinha. Até aí. Mas eu quebrei todas as lanternas dele, ele com o meu salto de sapato, e aí fica aí, o meu cartão fica aí e vou embora. Esse é o antes da yoga. É antes. Agora eu sou uma almofada de borracha. Lembra da almofada de borracha do professor Hermógenes? Pode bater que ela volta. Nada. Mas como é que a senhora faz assim? Aprendi na yoga. Tudo é maravilhoso, está tudo bem. Você precisa ter calma, paciência, tolerância, senão, e meditar para ter tudo isso, senão você não é verdade. Chega nenhum. Uma mulher linda como você, casada com um esposo, até deve ter filhos, não sei. Mas não tem. E vai jogar tudo fora por perder paciência? É verdade, não dá. Não, mas eu já melhorei muito, dona Alzira. A senhora não conheceu a minha versão nervosa. Eu agora nos últimos 10 anos, mas eu melhorei muito com o yoga mesmo. Porque a respiração, a técnica da respiração, ela mudou minha vida. Eu sempre falo isso. Porque eu aprendi a não tomar nenhuma atitude sem respirar primeiro. Eu sempre brinco que é a técnica das 7 respiradas, né? Isso. E o meu professor sempre falava 7 respirações para oxigenar o cérebro e tomar decisões mais conscientes, né? Aí eu falei para o professor, quando eu cheguei na faculdade, eles começaram a explicar essa respiração, eu pensei, meu Deus, e que história é essa que a gente não respira direito? E que hora que eu vou respirar? Estou rindo aqui, dona Alzira, porque meu marido escreveu que ele está na fase da lanterna. Ele está querendo quebrar lanternas. Vou colocar ele para fazer yoga, pode deixar. Faz favor. Aí, o Marcos Rojo, professor de Educação Física da USP, ele disse assim, prestem atenção, não existia o celular ainda, era telefone comum. Na hora que você estiver falando no telefone... dica importante... Você aproveita para respirar. O cliente está falando, você está respirando, porque você vai ter que falar, né? Ele não está nem ouvindo direito o que ele está falando. Se ele te fala gritar, fala, não, tá bom, tá uma delícia. Entendeu? E para você ter uma postura correta para respirar, precisa ter uma postura correta. Verdade, estou até me arrumando na cadeira. Isso. Suas costas têm que estar alinhadas, a tua coluna tem que estar alinhada para você poder respirar. Então, ele dizia assim, você vai escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, não é isso? Encostou? Na pia? Então, chuta. Encaixa. Está ouvindo? Olha. Encaixa quadril. Lembra do encaixar? Encaixou? Pegou o rabinho, mandou lá para baixo? Encaixou? Que a bailarina da dança do ventre faz. Sim. Pronto, não tem mais barriga, encaixou, não tem mais barriga. E anda bonitinha, sempre bonitinha. Porque se você não tem uma boa postura, não adianta você comprar o vestido mais lindo, da boutique mais cara. Porque quando você põe, fica uma porcaria, né? É verdade. Não fica elegante. Então você precisa ser elegante. Eu já fui uma mulher muito elegante, mas ainda sou. Da meditação, olha, né? E aí... O que acontece? Você respirou. Aí você tem um assunto para resolver, um negócio para fechar.
Vai de calcinha ou de cueca vermelha, que é porque você tem que dominar o chakra do outro. Tá? Deixa estar. Não vai faltar lingerie vermelha. Maravilhoso. Mudar o guarda-roupa agora. Vai calcinha vermelha em Curitiba, hein? Vai dar no jornal. Vai faltar em Curitiba, porque eu vou comprar todas. Só cueca vermelha. Aí a pessoa fala para você, eu vou fazer isso. Eu falei, eu penso, meu Deus, isso não vai dar certo. Deu certo, porque dá certo. É maravilhoso. Tem que usar. O que acontece, eu acho, dentro da yoga, não é só na yoga, é na ginástica, em tudo que nós lemos, em tudo que nós aprendemos, é colocar em prática. Veja, o que a yoga fala? Veja, ande no reto caminhar, no reto agir. Use contentamento, compaixão, compartilhar, o niyama e os niyama, não mentir, não roubar e não matar. Então pronto, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso. Ame a todos da mesma forma, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Perceba que o outro é igual a você, não importa como ele seja, o que ele está passando agora nesse planeta, nesse momento, e pronto. Aí, vamos supor, você vai tratar com um cliente difícil, então, qual é a respiração que nós fazemos? A diafragmática. A polarizada. Eu pensei que você já ia mandar fazer a diafragmática, eu já estava aqui me preparando. Olha, nós vamos equilibrar os dois hemisférios do cérebro. E vamos mandar... Inspira por um nariz e solta pelo outro? Isto! Olha, começa pela esquerda, não esqueça desse detalhe da yoga. Tape com o anular e o mínimo. Solta pela direita. Vai lá, Neto. Inspira pela esquerda e solta pela direita. Inspira pela direita. Eu tinha um professor que falava que quando eu tivesse dominada pela ira, era para eu fazer isso também. Para liberar a raiva embora. Isso. Aí tapa a direita, solta pela esquerda. Inspira pela esquerda. Solta pela direita. Inspira pela direita e solte pela esquerda. Inicia pela esquerda e termina pela esquerda. Porque a esquerda, a lua. E a direita, o sol, que é quente. A lua, suave. Fresca. Terminou aqui. Vai fazer uma prova. Eu aqui preparo pessoas que vão fazer provas em concursos. Então, vai fazer uma prova, vai fazer essa respiração. Não vai dar branco, não vai esquecer nada. Essa é a respiração polar, né? É. Isso, que a gente chama de polarizada. Polarizada, né? Polarizada. Os dois e a respiração diafragmática, que é aquela que a gente sente o abdômen, né? O ar tem que ir até o abdômen. Essa é para relaxar. Solta. É o diafragma. Manda no diafragma para cima e para baixo. E essa é boa para relaxar, Andréia? Essa é boa para tudo, mas enfim, ela é boa para relaxamento, para quando ela diz que a gente está nervosa, fazer uma audiência, né? Muitos advogados ficam um pouco tensos, né? Para fazer audiência, julgamento, essas coisas. Por exemplo, tá lá sentado na cadeira, fazer na cadeira mesmo, entendeu? Ninguém vai estar vendo. Inspira. E expira profundamente, até sentir que a barriga cola lá atrás nas costas, entendeu? E vai fazendo. Você vai vendo que você vai oxigenando o seu cérebro, ficando calmo, que você entra tranquilo para a audiência, entendeu? Porque isso acontece com todo mundo, né? Até os advogados mais experientes, claro. Dependendo do juiz, então, aí é um pouquinho pior, mas enfim. E aí, essa diafragmática, Ana, pode ser feita também antes de dormir, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade, né? Tem insônia, enfim. Então, faz deitada na cama. Acaba com a insônia. Faz deitada com a mãozinha. Por que a gente fala para pôr a mãozinha, né?
para sentir. Deixa eu ver a câmera onde está agora aqui. Por quê? Porque aí você sente que realmente você está inflando o abdômen, né? E desinflando, porque aí você sente que realmente está fazendo corretamente a respiração. E aí eu vou te contar uma novidade. Essa é a respiração correta. Sim. Nós não fazemos respiração. Não é, a gente faz uma respiração curta diariamente, aqui, né? Ó. E essa respiração curta não oxigena o cérebro, né? Não, porque não chega. E aí o que ocorre? Você fica mais nervoso, porque você faz a respiração curta, ela vai, né, aumentando essa questão da capacidade cardíaca, vai acelerando o coração. E, além disso, você acaba ficando cansado. E, assim, você pode, o pessoal que está assistindo a live, vai reparando, né? E a yoga ensina isso, a gente se autoconhecer. Tem momentos do dia que isso é assustador. Momentos do dia que você se pega sem estar praticamente respirando. Muitas vezes. E vê nem mexer. Vou contar para vocês que, além de hipertensão, eu tenho um probleminha do coração. E quando o meu coração dispara, que eu começo a ficar com ele disparando, eu sei que é porque eu não estava respirando. Porque eu fiz algum exercício, eu peguei alguma coisa fazendo a respiração curta. Aquela respiração curtinha. Já eu tenho a resposta no meu coração. Aí eu já sento, respiro ela até o diafragma para sentir ele voltar a fazer o batimento, a entrar na cadência normal de volta, né? Então, a gente pode verificar. E tem uma pergunta aqui, dona Alzira. A Fernanda fez uma pergunta que é bem importante. Quando você vai na academia, o instrutor, o professor de educação física, muitas vezes ele fala assim, respira pelo nariz, solta pela boca. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal que está perguntando. Respira pelo nariz e solta pelo nariz, ou respira pelo nariz e solta pela boca? Acho que essa pergunta foi muito boa, porque tem a ver com o que a senhora vai responder. Eu falei anteriormente disso. Eu falei. Lembra? Que ele botou um quadro. Na faculdade. Então, todos eles, ortopedista, traumatologista, o pulmonologista, o médico do sono, todos eles falaram a mesma coisa. Inspira pela narina e solta pela narina. Por quê? Nossa narina, este órgão aqui, foi feito para que nós pudéssemos respirar. Ele é próprio. Uhum. É, doutor? Ele tem esses cílios aqui dentro. Conforme você inspira, o ar entra. Aliás, para você se conhecer, observe o ar que entra e sai das suas narinas. A temperatura é diferente. A temperatura desse ar, que entra frio, sai quente. E todos esses cílios, eles vão segurando. Vai filtrando para não entrar tudo no pulmão. E não Sim. Toda essa parte também. E quando a gente caminha, corre e falando que a gente vai respirando tudo errado, a gente já sente até a secura que dá na garganta, aquele mal-estar que sobe, seca a boca. Glândulas salivares. E pela narina não seca a boca, não seca. Aqui tem que estar sempre úmido. Sabe, Ana Paula, nós temos que ser, eu falo meus alunos, os nossos próprios terapeutas. Não adianta você ir lá no médico e dizer para ele assim, doutor, o que eu tenho? A cabeça me dá... O médico não te conhece, não sabe o que você anda aprontando com o teu corpo. Essa coisa maravilhosa que você recebeu. E você conhece, carrega para lá e para cá, não sabe nem como é que funciona. E é isso que eu acho importante. Você está ali relaxando e prestando atenção. Você fez um asana, trouxe, flexionou um joelho, trouxe, inspirou, expirou, volta, sente como é que ficou. Se encaixou bem as suas costas, a sua coluna. Não é como na academia que você faz e vai fazendo, não é isso? É verdade. Então, acho que o mais legal do yoga é essa questão da consciência, né? Isso. É misturar a respiração com o exercício e o tempo todo fazer a coordenação entre os dois, né? E a gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão da meditação também. Isso. Falar agora. Aí o que acontece? O que nós precisamos aprender, eu acho mais difícil aprender quando nós entramos na yoga, é relaxar. Uhum. Temos o hábito de relaxar. Então, agora eu vou relaxar. Gente, vamos relaxar. Deite, não é isso? De costas. Isso. E vamos relaxar. Fecha os olhinhos, põe a mãozinha de lado, vamos relaxar.
Relaxam? É claro que não, é com o tempo, é uma técnica, eles vão aprendendo e vão se soltando. Quando eu digo agora eu vou relaxar, não fala mais comigo que eu já estou relaxada. Bom, mas aí, para você relaxar todo o seu corpo e beneficiar todo o seu corpo, a sua psique, esses problemas que vocês falaram, que a pessoa fica atrapalhada do trabalho para voltar, e é difícil, não é isso? É isso. Meditar, vamos meditar. Fecha os olhinhos, sente numa posição confortável. Se sabe sentar em lótus, senta em lótus. Né? Uhum. O homem, à direita sobre, a mulher, à esquerda sobre. E vamos meditar. Observe o que você pensa. Se vem pensamentos, se não vem. Você fica no lugar do observador. Observe. Observe a sua respiração. Quando você inspira. Quando você expira. Observe o calor do ambiente. Observe como você sente o seu corpo. Sobre a roupa. Onde está descoberto. Observe como você está. E se entregue a essa meditação. Muitas vezes, pode até vir imagens. De repente, você está visualizando montes, montanhas. Outras vezes, você está na praia, vendo as ondas irem e virem. Eternas no seu balanço. Maravilhoso. Uma a uma, ela vem até a praia e volta. E às vezes, durante todo o seu dia, você no seu trabalho, estou estressado, vou fazer uma meditação. Saia de onde você está, alongue-se, puxe, bem bonitinho, né? Para levantar suas costelas, leva lá no alto, traz para cá, traz para lá, traz lá na frente. Pronto. Aí eu vou dar uma caminhadinha aqui, que eu não tenho muito tempo. Sai, não interessa. Hora do almoço. Na rua, sai um pouquinho. Ou mesmo sai do seu escritório, não sei se é um prédio. Olha as pessoas, olha as flores, eles gostam de pôr orquídeas hoje em dia. Vai lá, olha aquela orquídea, medite nela. Mas olhe ela, né? Uma outra flor, olhe. Meu Deus, como é que ela pode ter pétalas tão macias? Que colorido, como que sai da terra e vem com esse colorido, com essa beleza. E isso, dona Alzira, isso auxilia até na produtividade, né? Sim. Em tudo. Sim, Ana, o que nós estávamos conversando, inclusive ontem, que nós íamos gravar a live, é isso, né? Por exemplo, a pessoa está dentro de casa, às vezes não tem um canto seu, né, com os filhos em casa, tudo mais, para poder meditar. Mas, ao mesmo tempo, tem o filho, né, como o João.
tem um sorriso lindo aquele filho. Medite no sorriso do seu filho, na beleza do seu filho. Sai para o quintal, que nem você, eu, que temos casa. Ela está falando, olhe para aquela plantinha que você plantou e que você nem tinha dado conta que ela floresceu. Sim. Então, ali, veja como você é linda, você nasceu, eu nem tinha reparado em você. Então, todos esses momentos são de meditação. As pessoas acham que a meditação é só aquela coisa, né, que tem, hoje em dia tem muita divulgação, né, na mídia, e só sentar ali em lótus e ficar ali 15 minutinhos, 5 minutinhos, né, e aí, ou fazer um mantra e fica só naquele mantra. Mas e se a pessoa não pode fazer aquele tipo de meditação? Medita caminhando. Fazer de uma outra forma, caminhando, está dizendo. A monja Quen gosta muito de fazer a meditação caminhando. Eu fiz meditação com ela também. E a gente vai caminhando, e cada vez que você põe o seu calcanhar no chão e o pé, se observa a sensação que tem, pisar na terra, a terra é forte. Não é isso? Energia, né? Eu gosto muito desse tipo de meditação na praia. De sair às 6 horas da manhã, ou colocar o pé na água e na areia e ir sentindo, né? A relação do corpo da gente com o meio ambiente. Né? O mar tem muitos cristais. Os sais, aqueles cristais todos, dão uma energia. Muito boa. As energias. Que bom. Renova, né? Meninas, deixa eu colocar aqui alguns comentários. Então, o pessoal está gostando muito. Aqui, os comentários foram excelentes. Aqui, o pessoal está elogiando muito vocês. E eu queria que vocês também colocassem, porque para o pessoal que está em São Paulo, eu acho que é bacana, assim, o pessoal também saber onde fica o espaço. O espaço. Porque às vezes as pessoas elas querem conhecer, querem participar de um curso. Eu queria que você divulgassem, né? Para que o pessoal saiba que tem esse... Tem uma forma de contato, né? Isso, uma forma de contato para a pessoa procurar um curso. Às vezes vocês dão um curso lá no espaço, alguma coisa, o pessoal também aprender um pouquinho sobre isso. Andréia, fala aí para nós. Eu vou divulgar o site, Ana, porque no site já tem todos os serviços que a gente presta. Ótimo. E também os contatos e tudo mais. Nós ficamos na Zona Leste de São Paulo, mas agora com essa época de pandemia, nós estamos fechados, nossos alunos também estão morrendo de saudades, e nós também, né? Mas aí nós, usando essa criatividade e junto aos meios também de comunicação, enfim, estamos já produzindo algumas aulas online. Então, do nosso espaço é www.espaçoluzdosol, tudo junto, sem cedilha.com.br. Espaço Luz do Sol, sem cedilha.com.br. Isso. Ótimo. Espaço Luz do Sol junto.com.br. né? Sem cedilha, né? Porque não tem cedilha no site. No site não tem. Eu ensino cromoterapia, você está vendo, né? Ensino cromoterapia. Hoje, aliás, a Andréia está direitinho, olha. Hoje é o dia do... Eu obedeço. Olha, aqui hoje é o dia do laranja. A segunda é amarelo. A terça é cor-de-rosa. O pessoal está escutando, hein? A quarta é laranja. A quinta é verde. A sexta é o Mestre Jesus, vermelho. E o sábado é São Germain. É lilás. Pode ser roxo, mas é azul claro. Excelente. E a cueca e a calcinha vermelha. Ele está esperto, ele já vai comprar, inclusive, né, cueca e calcinha. Mas o meu... Já, vou dar para minha esposa a calcinha e eu de cueca, pronto. Né? Ele está ouvindo. O meu aluno sai, na outra aula, que eu dou aula de segunda e quarta, e fala assim, mestra, ontem eu virei todo aquele Brás. Comprei tinha lá de cueca vermelha. É onde acabou o estoque. O Brás, 25 de março. E a gente quase não se vê. Às vezes se vê numa festa, numa coisa, eu olho para ele e ele faz assim. O meu neto, eu sou assim. Funciona. Sabe, Ana Paula, eu vivo a vida
brincando, porque a vida é um quintal para ela. É um quintal. Para mim é um quintal. Eu brinco com aquele, eu brinco com aquele, não quero saber. Se eu chego no supermercado, tá aquela gente com aquelas caras tudo feias, assim, eu não sei por quê. É verdade. Corona, mas antes já estava um cara feio, né? Dia, boa tarde, o que aconteceu aqui? No consultório médico, ela é rainha disso, porque, né, doutor? No consultório médico, todo mundo assim, com cara de rainha, né? Tudo assim. Não quer estar ali, né? Ela já chega, boa tarde! Todo mundo já olha, aquele sorriso, né? Já muda. Olha que bom, gente. Mas os pôr do sol tá demais, não tá? Então, tão maravilhoso. Tá é um sinal, né? É um sinal que, já que a gente está em casa, a gente está recebendo presentes da natureza, né? E nesse momento que a gente só vê notícia ruim, a gente tem que levar a vida assim, né? Não levar as coisas tão... Muito a sério. Não veja as notícias ruins. Você sabe É isso aí. lá fora. E não vai entrar na nossa casa, porque Deus não vai permitir. É isso aí. Porque na nossa casa, é Ele que manda. É isso. É isso aí. Excelente. Nós já sabíamos dessa modificação, né, do planeta há muito tempo já. Uhum. Ia acontecer mais lá na frente. E não tão já. É verdade. Mas teve que acontecer, entendeu? Porque, você sabe, né? A humanidade está indo muito devagar, se distraindo no caminho com bobagem. Egoísmo, né? Então, o pai achou melhor a dar uma corridinha, uma adiantadinha. Uma liçãozinha. Excelente. Meninas, vocês são maravilhosas. Nós adoramos. Foi maravilhoso. Eu amei vocês. Vamos convidá-las em outras oportunidades também. Com certeza. É? A gente vai fazer live da madrugada. É verdade, 11 horas já. Já está quase. Mas valeu a pena, foi maravilhoso. Então, um beijo para vocês, obrigada. Obrigada a todas as pessoas que acompanharam conosco também, né, Neto? Nossa, muito bom. Posso fazer uma despedida, Ana Paula? Pode. Claro. E vamos fazer a despedida. Nós também vamos, peraí. Nós já vamos aproveitar a sua despedida, né, Neto? Vamos nos despedir de todos, tá? Com a despedida da dona Alzira. Inspire, Ana Paula e João. Todo mundo estiver assistindo. Abre a boca. Shanti. Shanti quer dizer paz. Om Shanti. No plexo solar e no chão. Os 4 elementos. A mão esquerda no plexo solar. Vou fazer para cá. Paz. Em mim, a paz. Quando todo indivíduo encontrar a paz em si mesmo, haverá paz no mundo. Paz. Sinto a paz. Luz em minha mente e paz na minha alma. Paz. É o mudra da paz. Excelente. Namastê, meus amores. Oh, namastê. Quero conhecer pessoalmente. Esse menino é lindo. Ele é fora, por dentro. Maravilhoso. Obrigado. Deus os abençoe. Abra seus caminhos. Amém. Muito obrigada. Namastê, muito obrigada. Muito obrigado foi mesmo. Maravilhoso, foi muito legal mesmo. Acho que foi a live mais legal que a gente já fez, né, Neto? Eu também acho. Isso é um pouco direito. Ela fala isso para todas. Ah lá. Não. Quiser me chamar, eu sou da noite, eu não sou do dia. Quiser me chamar, quando quiser
Tem alguma dúvida? Pode chamar. Eu deito sempre às 2 da manhã, 2, 2h30. Então, eu também sou assim, nós somos notívagas. Então, nós temos que combinar para fazer uma live agora sobre cromoterapia. Vamos combinar? Muito legal. Sim, maravilhoso. Vamos. Sim. Ensinar a pessoa a usar o poder das cores. Eu aprendi, inclusive. Aprendi com o doutor Constantino Abel Rodrigues. Uma sumidade em cromoterapia. É lá do Hospital Servidor Público. Que é médico, inclusive. Legal, excelente, vamos fazer sim. Excelente. Ótimo. Gente, então um grande abraço para quem acompanhou aqui essa live. Ela serviu como um presente, né? Um presentão. Muito obrigado mesmo. Um beijo grande para você. Adorei. Foi muito legal. Obrigado. É bom a gente sair um pouco da esse carinho para tua casa, ó. Para todos que estiverem. Obrigado. Esposa, filho, todo mundo. Muito obrigada, gente. Então é isso, gente. Eu estou até assim mais feliz agora. Eu também. Bem, acabou. Agora. Não é para ficar mais nervosa, estressada. Chega. Sem estresse, nunca mais. Isso aí. Excelente. O estresse é uma coisa boa, que vocês estavam falando, não é isso? Na vida, mas só um pouquinho, né? Mas só um pouquinho. Na medida certa. Então, o professor Hermógenes sempre dá um exemplo do gato. O maior estresse do gato é quando o cachorro vem e fica latindo em cima dele. Mas aí ele até fica arrepiado. Mas quando a dona leva o cachorro embora, ele vai lá e o gatinho não fica irritado. Ele deita, ele já está ressonando. É verdade. Não ser como ele. Vamos ser como o gatinho. Não fica estresse, nada. Tchau, meus amores. Isso aí, excelente. Tchau, Beijo. obrigado, viu? Tchau, pessoal. Um beijo. Até domingo. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Até agora. Muito obrigado. Tchau, queridos. Tchau, pessoal. Até segunda-feira. Até domingo, né, Neto? Domingo. Eu falei segunda. Juntos. Aí, vou assistir. Eu sou fã deles. Tá combinado. Um beijo. Tchau, pessoal. Um beijo a todos. Uau.